Glória a Deus. Amém. Em pé como estão, abra sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse capítulo é o capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, nós leremos de 1 a 8. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do teu trono e de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdote para servir a seu Deus e Pai. A ele seja a glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que os transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Baixe sua cabeça. Pai, graças te damos. Graças te damos, ó Pai, por tudo que o Senhor falou, por tudo que o Senhor ainda há de fazer e falar aos nossos corações nessa manhã. Pai, muitas das vezes como soldados feridos, Pai, nós achamos que as coisas estão, ó Pai, Senhor Deus, se acabando, se perdendo. Ó Pai, Senhor Deus, mas a Tua palavra diz, ó Pai, que a vitória é certa. Que o Senhor, ó Pai, como diz a canção, como um bálsamo cura as nossas feridas e nos renova a esperança. Por isso, ó Pai, podemos nos preparar para os últimos dias, porque, ó Pai, os últimos dias já têm o carimbo da vitória. Pai, Senhor Deus, por isso aqui estamos. Fala conosco. Pai, como o Senhor falou o meu coração tão profundamente com essa série, fala a Tua igreja, ó Pai, em nome de Jesus. Que eles saiam daqui renovados, ó Pai, Senhor Deus, avivados, ó Pai, Senhor Deus, e com os olhos fitos no Senhor, autor e consumador da nossa fé. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Podeis sentar, meus queridos. Como eu tenho falado, estou começando, já comecei semana passada uma nova série de mensagens falando, se preparando para os últimos dias, Nós estamos fazendo uma análise do livro de Apocalipse, principalmente das 7 igrejas em que João escreve a elas. E a coisa que eu quero dizer aqui, nessa manhã, nós falamos semana passada que para a gente se preparar para os últimos dias, nossos olhos têm que estar em Cristo Jesus. Os nossos olhos têm que estar fitos. Eu até falei sobre um filme que saiu aí falando de não olhe para o alto, ou não olhe para cima, Olha só a visão deturpada, que os nossos olhos estejam fitos nas coisas terrenas. E Deus está falando, olha, nossos olhos têm que estar para a eternidade.
Meu querido, nessa manhã, não quero te assustar, mas a mensagem dessa manhã é se preparando para os últimos dias, porque o exame final vai chegar. O exame final vai chegar. Eu tenho certeza que os estudantes aqui, quando fala de exame final, dá um frio na barriga. Tenho certeza que quem estuda, quem está se preparando aí, né, tem Enem, tem várias coisas, preparando para a faculdade, fazer um concurso. Quando fala assim, ó, esse é o exame final, soa a mão, dá uma tremedeira, quer comer mais chocolate, fica aquela ansiedade. Por quê? Porque está chegando. Meu querido, não é diferente. Eu lembro-me, meu pai deve estar assistindo, eu lembro que na escola eu morria de medo de ir para a coordenação. Eu não era assim tão santo, né, meus irmãos? Mas por quê? Porque meu pai era professor na escola. E aí meu pai era muito familiarizado com a diretora. Então, meu querido, ir para a coordenação era acender um alerta para o meu pai. E todas as vezes que acontecia alguma coisa, eu já ouvia aquela frase, né? André, você de novo? Você de novo aqui? O que está acontecendo? Você não sabe que eu conheço seu pai? Essa era a nota. Essa era a coisa que nos chamava. Eu tenho certeza, meu querido, quantos de vocês aqui, não quero que você levante a mão para não constrangê-lo, mas eu tenho certeza, já foi para uma coordenação. Mas sabe o que mais me ansiava? Não é só a expectativa do meu pai saber, mas era a expectativa que você ficava ali naquela sala, antessala da coordenação, ficava ali esperando, porque a diretora não estava. Aí você ficava ali angustiado, porque você estava num limbo, né? Você não estava nem fora nem dentro. Aí você ficava ali e as pessoas passando, apontando o dedo. Vai falar que a diretora, aquela coisa. Você doido querendo entrar e ela não estava. Meus queridos, é nessa expectativa que muitas das vezes nós vivemos. Quando nós abrimos o livro de Apocalipse, é o que nós lemos aqui, a visão que João tem, e para alguns, quando a gente fala Apocalipse, traz uma visão talvez amedrontadora, terrível, algo que a gente não conhece ou que a gente não tem entendimento. E quando nós abrimos o livro, nós encontramos a própria igreja na antessala da coordenação. A igreja está ali sendo preparada para um exame, o exame final. A igreja está ali sendo preparada para que o examinador, que é Jesus Cristo, vai examiná-la, como diz o versículo 14, com os olhos com chama de fogo. Meu querido, quando nós olhamos isso, nós vemos que, como eu disse, não quero lhe assustar, mas nós seremos examinados por Jesus. O primeiro exame final não é o mundo, é a igreja. O primeiro exame final que vai acontecer é Jesus examinando a sua igreja. Por isso que a carta de Apocalipse começa falando das 7 igrejas da Ásia. A primeira coisa que João está nos mostrando é que nós seremos examinados por Jesus. O livro foi enviado a essas 7 igrejas. Mas o que nós queremos aqui entender é que essas igrejas são representações das nossas igrejas e da nossa vida. O que João está dizendo aqui, meu querido, é que deixa claro que qualquer cristão pode ler Apocalipse e ser beneficiado com isso. Aliás, foi Deus que profetizou uma bênção especial para quem ler essa mensagem e que para ler essa profecia. O apóstolo João nos envia esse livro de profecias e envia a congregação a fim de não satisfazer a curiosidade, como muitos têm. E quando muitos se levantam falando, olha, o dia que vai chegar, olha, o dia já está determinado, já falou, olha, de 1000 vai passar, de 2000 não vai passar. Várias coisas que nós ouvimos, pessoas dizendo, falando que sabem o dia que Cristo vai voltar. E o que nós precisamos entender nesse contexto, meu querido, que João estava primeiro falando àquelas igrejas. Literalmente no contexto, falando para cada igreja que estava passando por uma batalha, uma luta, uma perseguição. Em contrapartida, profeticamente, Jesus usa João para falar às nossas vidas.
nós como Igreja Batista Central. Jesus aqui traz essa revelação a João para que, olha, nós pudéssemos entender que o povo de Deus passa por perseguição, mas que precisa ser encorajado. E diante disso, João traz esse contexto que nós precisamos, olha, sendo encorajado, examinar a nossa própria vida. Examinar a nossa congregação local. Definir as áreas que nós precisamos de correção, de ajuste. Porque o que João traz aqui, como a gente vem falando, não é só para ouvir a palavra e a profecia anunciada. Mas nós precisamos guardar como tesouro no nosso coração e também praticar. Porque, meu querido, a bênção decorrente da prática é maior do que a bênção decorrente do ouvir. Porque é isso que Tiago diz lá em 1,25. O homem prudente é aquele que o quê? Pratica a verdade da lei. Meu querido, essas cartas de João à igreja traz e nos lembra quem é o cabeça. Lembra quem é que tem todo o poder e autoridade sobre a igreja. É Jesus Cristo, o exaltado no céu. Sabe o que se passa em cada congregação. Sabe o que se passa na sua vida. Olha, ele sabe o que tem a ver. Olha, o que está sofrendo, todas as lutas, dificuldades. João define aqui a palavra de Deus como esse mistério, olha, que alcança cada coração e cada congregação. Não podemos sair dos nossos olhos que a promessa da vinda de Jesus Cristo deve ser motivado por obediência, por consagração a todos os cristãos e todas as épocas. Nós não devemos estudar Apocalipse, meu querido, pensando ou tentando achar motivos para satisfazer a nossa curiosidade. O próprio Daniel, o próprio João, Daniel capítulo 10, você vai ver as profecias linkando com o Apocalipse. Apocalipse aqui, tanto Daniel quanto João ficaram sobrepujados, ficaram, olha, tão surpreendidos com tamanha grandeza. Admirados. E eles caíram em adoração, se prostraram no chão. O que João nos traz, eu quero trazer 3 aspectos aqui. O primeiro deles é que nós precisamos nos preparar para os últimos dias para encontrar com o examinador. A palavra de Deus diz aí, meu querido, é de Jesus Cristo, versículos 5 e 6, é de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. É Ele quem nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai. A Ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Meu querido, nós precisamos nos preparar para encontrar com Cristo. É na igreja e através da igreja que Cristo se manifesta no mundo. É também na igreja e através da igreja que nós somos transformados de glória em glória. O que eu quero trazer ao seu coração, meu querido, a igreja não é perfeita. Essa igreja em que nós estamos inseridos não é perfeita. E não vai achando que você saindo daqui vai achar uma igreja perfeita. Porque a partir do momento que você achar uma igreja perfeita, você entrar nela, ela se torna imperfeita. Porque nós somos imperfeitos. A igreja é imperfeita porque seus membros são imperfeitos. A igreja, essa igreja local, essa comunidade de fé, ela está num processo de santificação, de transformação e de aperfeiçoamento. É isso que Paulo diz lá em Efésios capítulo 5, 26 e 27, olha, para santificá-la. Jesus conquistou a igreja para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Se você fazer um panorama aí, lendo Apocalipse 2 e 3, deixa claro
que a igreja não é uma aristocracia espiritual. Ela não é composta dos melhores. A igreja é uma comunidade composta por pecadores em processo de santificação. É isso que nós vamos observar ao longo dessa série que Deus trouxe ao meu coração para pregar. Todas as 7 cartas de Apocalipse são compostas basicamente de 3 partes. Jesus examina elas, vê as suas qualidades e seus defeitos. Depois ele faz um exame minucioso. E aí ele traz uma exortação. E depois de trazer uma exortação, ele traz um encorajamento. Das 7 igrejas, meus queridos, só 2 receberam elogios: Esmirna e Filadélfia. 4 dessas igrejas receberam elogios e críticas: Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. Infelizmente tem uma que só recebeu crítica: a Laodiceia. Como a igreja, então, deve se portar diante desse examinador? Primeira coisa, nós precisamos saber que ele é uma fiel testemunha. É isso que o texto está dizendo. Por que fiel testemunha, meu querido? Porque durante todo o ministério de Jesus, como humano, como se igualando a nós, se tornando servo, vindo servir a mim e a você, ele permaneceu fiel. Nele não encontrou nenhum pecado, e por causa disso ele pode perdoar e te purificar de todo pecado, de toda injustiça. Ele é o único fiel. Ele é o único que pode nos salvar. Ele é o profeta, o sumo sacerdote que abriu o caminho e te fez passar e podendo ter um encontro real com o Senhor. Ele é a testemunha fiel, é Ele que sempre fala e representa a verdade, é Ele que era uma testemunha perfeita para a natureza de Deus. Apocalipse 3,14 diz que Ele é o Amém. Foi isso que Ele declarou a Pilatos: para isso eu nasci, para vir ao mundo. Meu querido, Jesus Cristo é a testemunha fiel que não pode mentir, e viveu e falou perfeitamente a vontade de Deus. Por isso ele pode prometer graça e salvação às nossas vidas. O texto continua dizendo que ele é o primogênito dos mortos. Isso quer dizer, meu querido, que olha, por causa de Cristo Jesus, a morte não tem poder sobre nossa vida. Olha, a morte foi tragada pela vitória. Jesus foi o primeiro a ressuscitar em glória. Ele está vivo para sempre. Ele é o primogênito porque é o primeiro da fila, e nós vamos logo atrás. Jesus matou a morte. Ele venceu o nosso último inimigo. Aqui João está dizendo, olha, trazendo a esperança no coração da igreja. A igreja estava vivendo um martírio. E ela precisava saber que Deus venceu a morte, que a morte não era a última palavra. A noiva do Cordeiro não tem mais a morte à sua frente, mas atrás dele. Meu querido, ele então se torna esse sacerdote perfeito. Abre um novo e vivo caminho que nós podemos passar. E a terceira coisa que ele diz aqui: ele é soberano dos reis da terra. Ele, meu querido, é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Nada neste mundo, nada, nenhum reinado terreno pode sobrepor o reinado celestial de Jesus Cristo. Nós não precisamos temer presidente, governo algum terreno, porque nós temos um rei dos reis que vai sobrepor todos esses reinos terrenos. Esse é o encontro celestial que nós teremos, meu querido. Por isso nós seremos examinados por alguém que tem toda a autoridade e todo o poder. Ele é o nome que está acima de todo nome. Quando João então vê a glória do noivo, ele promove uma doxologia suprema diante dessa glória. Ele fala, olha, eu serei examinado por Cristo, mas não é para temer, é se alegrar. Mas por que se alegrar, pastor? Parece loucura. Meu querido, porque o texto continua dizendo. Olha o que diz o versículo 6.
Aí diz que por que nós se alegramos? Porque Ele nos ama. Meu querido, Ele nos ama. Ele tem amor por nós. O verbo aqui está no presente, não passado. Ele nos amou, não, Ele nos ama. O amor de Cristo permanece para sempre em nossas vidas. Ele nos amou e ainda nos ama e nos amará até o fim. E é por causa desse amor que eu não preciso temer. Porque esse amor fez algo contínuo. O texto continua, Ele nos libertou dos nossos pecados. Fala de um ato de redenção concluído. Gosto muito na versão King James, que diz que Ele nos lavou, nos purificou. O que é maravilhoso. Porque nós estávamos sujos e perdidos. Ele nos libertou. Nós somos livres. E aí então, nos amando e nos libertando, Ele nos coloca onde? Dentro do seu reino. Diz o texto, nos constituiu reinos e sacerdotes. A igreja não foi amada e libertada para nada, meu querido. A igreja, ela é o alvo do amor de Deus. E por isso nós somos constituídos sacerdotes. Ele nos ama, nos levanta da lama e depois nos coloca a coroa e a mitra. Profeticamente nós já estamos sentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. O que Jesus está dizendo, meu querido, você já reina comigo. Olha, você já está reinando comigo. Você é corregente. Nós participamos do reinado de Cristo Jesus. Temos livre acesso a Ele, pois somos uma raça de sacerdotes reais, uma geração eleita. Aí, meu querido, se nós precisamos nos preparar para encontrar com esse examinador, que é o único que pode nos examinar, nós também precisamos nos preparar, porque Ele nos conhece como ninguém. Não podemos enganar esse examinador. Eu podia dilubriar a diretora, eu poderia desconversar do meu pai, sabendo do fato, mas de Deus nós não podemos nos esconder. É isso que diz Davi no Salmo 139, no mais profundo abismo que eu for, o Senhor se está. No mais alto que eu for, o Senhor se faz presente. Ele sonda o mais íntimo da nossa vida. É isso que João está dizendo. Meu querido, Apocalipse 1,13 diz o seguinte, ó: e entre os candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Diz que ele estava entre os candelabros. Apocalipse 2:1 diz: e estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros. Meu querido, o texto às igrejas, Jesus já começa dizendo: olha, eu conheço. O texto começa falando todas as igrejas, ele diz: eu conheço. O que João está dizendo, meu querido, que Deus te conhece, que Jesus te conhece. Você pode enganar o pastor André, você pode enganar seu irmão na igreja, você pode vir aqui cantar e adorar lindamente, mas Deus te conhece. Nós não podemos enganar a Deus. Jesus não está apenas no meio aqui, presente aqui agora. Ele está examinando cuidadosamente cada coração. O texto diz que Ele, com seus olhos de chama de fogo, Ele nos conhece. Ao examinar as igrejas, João traz um contexto igual o que Ele faz conosco. A primeira coisa que o Senhor nota são as nossas qualidades. E Ele já começa falando: meu querido, você é amado. Você foi regenerado e liberto. Você é de um reino e você é sacerdote. Ele já te dá qualidades. Mas, meu querido, é isso que Ele faz com a igreja de Éfeso. Éfeso era uma igreja ortodoxa, trabalhadora, perseverante e fiel nas provações. Esmirna era corajosa,
Pérgamo era comprometida a ponto de sofrer martírio. Tiatira buscava o crescimento espiritual ou a perseverança das boas obras. Sardes era alegre. Filadélfia guardou a palavra do Senhor e não negou o seu nome. Olha quanta qualidade. Isso me remete, meu querido, que nós precisamos olhar para essas igrejas, olhar as qualidades dela e colocar isso no nosso coração, para quando formos examinados pelo Senhor, não sermos reprovados. Jesus está entre nós, está passeando entre nós, Ele nos examina. Aquilo que é digno de honra, Ele honra. Mas aquilo que é digno de exortação, Ele exorta. Apesar das grandes qualidades dessas igrejas, toda igreja tem fraqueza. Apesar das qualidades que Jesus nos apresenta, todos nós temos fraqueza. Por isso, meu querido, a expressão que nós vamos estudar, a primeira é que Ele conhece. A segunda expressão é que tenho, porém, contra ti. Eu te conheço, sei das suas qualidades, mas eu tenho, porém, contra ti alguma coisa. Meu querido, dentro da mesma igreja que tem qualidades, há alguma coisa faltando. Em Éfeso, tinha zelo doutrinário, mas tinha falta de amor. Em Pérgamo, havia crentes fiéis e crentes infiéis. Em Tiatira havia gente madura e gente imatura. Em Sardes havia pessoas hipócritas e pessoas sinceras. 5 dessas igrejas, as exortações são Esmirna e Filadélfia, são as outras que são exceções aqui. Todos estavam precisando de uma renovação espiritual desse examinador. Éfeso tinha abandonado o primeiro amor. Pérgamo permanecia indiferente à face dos ensinos heréticos e falsos que tinham surgido na igreja. Tiatira tolerava a imoralidade e o pecado. Sardes demonstrava apatia espiritual. Laodiceia substituiu o poder do Espírito Santo pela aparência humana. Sempre, meu querido, deve existir alguma coisa diferente na maneira como os cristãos fazem as coisas. Sempre tem que existir algo que revele quem realmente nós servimos. Seja escrevendo uma carta como João, seja enviando um e-mail, seja, meu querido, um post nas redes sociais, seja comer ou beber, seja vestir, seja a maneira de conviver com os outros, seja no falar ou no agir, seja trabalhar e servir, seja viver no meio da família, enfim, seja o que for. Tudo que nós cristãos fazemos deve ser diferente de forma que o mundo faz. Nós precisamos ser luz. Nós precisamos ser sal. Gosto muito do que Spurgeon diz, que ele fala que são nessas coisas triviais, coisas corriqueiras, que as pessoas verão de fato quem realmente servimos. São nas coisas simples da vida, através das nossas palavras, através das nossas atitudes, é que nós revelaremos que Cristo fez de fato diferença em nossas vidas. Que de fato fomos transformados pela graça e para a glória de Deus. É isso que Paulo fala à igreja de Colossenses. Colossenses 3, 16 e 17, Paulo fala assim: habita ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em oração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Meu querido, se nós pegarmos os exemplos dessas igrejas e aplicarmos na nossa vida, eu te garanto, o mundo será diferente. A nossa igreja será diferente, os nossos lares serão diferentes. E a terceira e última coisa, além de se preparar pelo exame final do examinador, além de dizer que nós não podemos esconder nada, tudo será abertamente revelado diante desse examinador,
nós precisamos nos preparar para viver eternamente com Ele. É isso que o texto de João declara aí no versículo 7 e 8. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que transpassaram. Todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia! Glória a Deus! Nós temos um Deus poderoso. Meu querido, além de estarmos preparados para o exame, nós temos que estar preparados para morar com Ele. Depois da exortação de, olha, eu conheço. Depois da exortação de dizer, olha, eu tenho, porém, contra ti. Ele diz, a terceira expressão, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Meu querido, apesar das diferenças aqui dessas igrejas, apesar das qualidades e defeitos, apesar de tantas contradições e pecados, dois fatos são importantes aqui. Primeiro, o Espírito Santo fala à igreja e continua falando. Meu querido, o Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo não é um vento, apesar de vários simbolismos que nós temos do Espírito Santo no Novo Testamento. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e Ele está presente aqui, e é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Meu querido, o Espírito Santo fala hoje ainda. O Espírito Santo está falando, e aí o que diz o texto? Nós precisamos ouvir. O grande tema do livro do Apocalipse é a glória e a vitória de Cristo Jesus. A vitória de Cristo Jesus não só sobre a morte, não só sobre a esperança que temos nele, mas na sua vinda. Cristo, meu querido, vai vir para estabelecer juízo e triunfar sobre seus inimigos. Na primeira vinda de Jesus, olha, foi algo não tão evidente, mas na segunda vinda será. Marcos 14, 61 e 62 diz, mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou, você é o Cristo, o Filho de Deus bendito? Sou, disse Jesus, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Meu querido, a igreja é triunfante com Ele. Olha, a igreja espanta os adversários, e os adversários lamentarão quando Cristo voltar. Os ímpios não se converterão, mas verão a glória do Todo-Poderoso. Aqueles que amam a vinda do Senhor se alegrarão, mas aqueles que negam e rejeitarão vão lamentar. Porque a vinda de Jesus será pessoal. Ela virá, meu querido, para cada um de nós, pessoalmente. A gente pode ir encontrar com Ele, ou Ele vir encontrar conosco, mas é pessoal, porque a salvação é pessoal. Eu nasci num lar cristão, já me conhecia como filho de pastor, mas eu não poderia subir no céu agarrado à orla do terno do meu pai, e nem na saia da minha mãe. A salvação precisava ser minha, pessoal. Você precisa tomar uma decisão diante do Senhor. A vinda será pública. Jesus virá, e diz Filipenses 2 que toda língua há de confessar, todo joelho há de se dobrar, e todos irão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Será pública, será visível, ninguém vai ficar sem ver. Será poderosa.
porque o céu todo será tomado pela sua glória. Anjos, serafins, querubins, todos cantando e exaltando, e o coro da igreja também estará junto. Meu querido, e será uma vinda para juízo. Para aqueles que estão no Senhor, o juízo do galardão. Para aqueles que não estão, para o juízo eterno. Por isso que Deus exaltou Jesus. Na mais alta posição, Ele deu um nome acima de todo nome. Para que antes desse nome todo joelho se dobre. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Meu querido, a mensagem do Evangelho, a mensagem de João aqui para nos preparar, não é para trazer temor ao seu coração, não é para te trazer medo, mas é para que você se desperte, porque, meu querido, João começa falando o seguinte: olha, examine a sua vida, como que você está? Como que está a sua vida? Olha, Jesus declara: olha, eu conheço as suas obras. Não adianta, Deus conhece. Como que você está, meu querido? Como está a sua fé? Como está a sua busca de Deus? Como está seu coração? Será que os seus olhos estavam nas coisas terrenas? Olha, os seus olhos estavam em homens. Olha, seus olhos estavam em situações, em circunstâncias. Meu querido, se estava com certeza hoje, seus olhos precisam estar no Senhor, porque Ele conhece as suas obras. Exorte seu coração, meu querido. Traga a exortação para o seu coração, porque diz: olha, eu tenho porém contra ti. Se há algo não confessado, se há algo que está escondido, meu querido, entregue para o Senhor agora. Não adianta esconder dele, Ele conhece. Pode ser que no dia lá Ele falou: olha, eu tenho algo contra ti. Foi isso que o filho pródigo chegou diante do pai e disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou o dia de você chamar teu filho. O pai nem ouviu, abraçou, beijou, colocou um anel no dedo, colocou vestes novas, colocou uma sandália no pai e vai: filho bendito, vem para o seio, vem para a festa. E eu encorajo a sua alma, meu querido. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça o que o Espírito está dizendo ao seu coração nessa manhã. Se preparar para os últimos dias, meu querido, é um encontro pessoal e real com o Senhor. Você vai encontrar com Ele. Ele vai examinar a sua vida. Ele te conhece. Ele sabe onde estão os pecados e as falhas. E Ele está pedindo: ouça o meu Espírito. Deixe o Espírito trabalhar em sua vida. É isso que Deus está fazendo nessa manhã aqui. É isso que Deus está fazendo para você que está assistindo, meu querido. Deixa Deus falar ao seu coração. Deus quer examinar a sua vida, quer exortar o seu coração e encorajar a sua alma. Meu querido, eu quero te dar a oportunidade. Como eu disse, todos nós iremos encontrar com o Senhor. Alguns encontrarão para o seio, para a festa, para bodas. Outras para o juízo. Eu quero te dar a oportunidade nessa manhã. Se você ainda não tinha essa certeza desse encontro, de exame com Jesus, o exame final, eu quero que você já tenha o selo de aprovação. A nota 10. Isso só precisa acontecer se você, com os seus lábios, confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aí o carimbo é o selo do Espírito. Diz que todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador têm o selo do Espírito. E é um selo que ninguém pode tirar. Essa é a nota 10.